Bom, pessoal, boa tarde. Vamos fazer um vídeo aqui de consumo. E o último consumo a gente não tirou, né? Porque eu estava montando motor, embreagem e tal. E acabou que não, não tem como tirar um consumo. O carro estava ruim, né? Tava dando tranco, eu mexendo para cá e testando. Então o consumo foi muito pífio, né? Deu 7 pontos qualquer coisa. É fora da realidade. Aí depois que o carro voltou a andar, né? Vocês até... Esse vídeo aqui, ele tá indo ao ar, acho que em agosto, vai lá para frente, e eu tô fazendo ele no começo de julho, né? Então, tá, os vídeos estão sendo postados bem para trás, né? E aí o carro andou, né? Coloquei lá, mandei completar lá e tirei a média, né? Nessa média aqui que a gente tinha visto no último vídeo lá, é aquele vídeo do se o carburador aguenta 30% de etanol, né? E até era uma coisa que não ia, tava em estudos e agora vai virar uma realidade em agosto, né? Eu tô fazendo esse vídeo em julho, né? Então eu abasteci esse carro agora, ainda com os 27% de álcool, né? No próxima vez que eu abastecer, já 1º de agosto, ele vai entrar 30% de álcool. Então vai ser bom a gente fazer esse teste aqui agora, né? Então eu tava com o principal 117,5, né? Tô com o carburador aqui, né? Já tirei ele fora do carro, né? Que a gente vai mexer em principal, que eu não gosto de fazer lá no carro, que faz uma lambança lá. Então a gente tava aqui com 117,5 aqui no principal, com o ar 120, né? Dá para focar aqui. O injetor 40, olha lá, um injetor de 40. E a lenta dele do lado de cá é 50, né? Eu não tenho a lenta original desse carro, que é 47,5. E eu coloco uma borrachinha aqui para vedar, né? Para não entrar ar falso. Tem vídeo disso daí lá no canal, né? Então, nessa média nossa aqui, a gente fez 8,9, né? Então não foi nem bom e nem tão ruim assim. A média do 1300, né? Usei o platinado com o condensador, não usei o módulo de ignição nesse teste, né? Vamos fazer os testes com o platinado e o condensador, não pelo fato o módulo funciona perfeitamente, é que eu quero fazer esses testes como era esse carro originalmente, né? Então a gente vai fazer isso daí. Então com o principal 117,5, ar 120, tudo isso aí fez o econostato sem a esfera, ele fez 8,9, né? E agora, o que acontece? Agora a gente vamos mexer no carro aqui o seguinte. Hoje nós temos, né, por questão de um mês aí, nós temos 27,5, 27, né, por cento, era meio, depois arredondaram para 27 para facilitar até a dosagem de álcool no combustível. Então ele tem 27, né, por cento de álcool na gasolina. Eu abasteço sempre no mesmo posto, que é um posto, não estou fazendo propaganda, mas é um posto Ipiranga, e eu tenho um costume. Eu geralmente onde eu abasteço o meu carro, eu compro a gasolina granel num galão, geralmente eu compro lá 1 ou 2 litros para fazer limpeza de peça. E nisso daí eu consigo fazer aquela aula de química lá do nosso ginásio, né? Na época, quem tem perto de 50 igual eu era ginásio, agora eu não sei como é que chama essa parte de escola. Mas a gente consegue fazer aquela mistura, né? Misturar. Geralmente eu coloco lá meio litro de combustível, meio litro de água e vejo separar o álcool da gasolina. E geralmente neste posto que eu abasteço, Ipiranga, a gasolina aditivada deles geralmente dá 22 a 23% mais ou menos no copo graduado de álcool, ou seja, está rodando com um pouco menos até de álcool. Não sei se o meu copo graduado está errado, porque teoricamente seria 27, né? Só as Premiums que tem 25, né? Mas sempre dá um pouco menos. Então, enfim, eu rodo, geralmente sempre abasteço no mesmo posto lá, né? Já teve conhecido meu de abastecer no mesmo posto e no scanner acusar 40% de álcool no combustível, mas não é a realidade que eu vejo, porque ó, tirei esse carburador aqui, ó,
gasolina aditivada, tá lá com óleo 2 tempos, coloca óleo 2 tempos lá e não tem resíduo branco. O carro faz uma semana que está parado, eu fazendo esse vídeo aqui, ó, e não tem resíduo nem nada. Eu não limpei o carburador, vocês viram, ficou 4 meses parado, né? Aquela vez lá, e depois agora eu rodei mais esse mês e não mexi no carburador desde a última limpeza. Então ele não tem resíduo, não tem nada de resíduo de combustível, o carro andando, né? Tá andando teoricamente pobre, né? E sempre usa o mesmo combustível. Então isso aqui de fato vai mudar para 30. Então, fazendo uma conta básica aqui, vamos fazer o seguinte: todos os carros, vai ficar um pouco mais longo esse vídeo, mas vale a pena. Todos os carros que foram fabricados de 78 para baixo, eles eram montados pela fábrica para usar gasolina com no máximo 5% de álcool, né? De 5%. Eu acredito que a fábrica montava os carburadores para 10%, porque sempre tem aquele fato de você pegar e não saber o posto que abastece. Então a montadora ela faz o carro sempre trabalha um pouco mais rico do que deveria, né? Que não é ruim, é melhor pecar por excesso do que por falta, porque um cabeçote de Fusca hoje é caro e mistura pobre trinca cabeçote de Fusca. Então, o que acontece? A gente pega, eles faziam o carburador aí para 5, 10% de álcool, né? Então, teoricamente, conforme vai subindo o álcool, para a gente manter o que era na fábrica, a gente tem que fazer a conta, né? Então, aqui, né? A gente pegar aqui, a gasolina é 15 partes de ar para uma de combustível e fazer aquela conta que tem no canal já, tem uma série de vídeos aí, porque o econostato é indispensável, vocês vão aprender tudo esses cálculos, tá tudo lá, tem uma série, uma novela. A gente pega aqui o 15 vezes o 73 aqui, né, por cento que seria a gasolina, e o 9 que é a 9 partes de ar para uma de combustível do etanol, vezes o 27 dá 13,38, 15 dividido por 13,38, a gente teria que enriquecer o carburador aqui 12%, né? Eu fiz uma coisa diferente aqui para ficar mais fácil para vocês. Então o diâmetro aqui, o Giclée principal, 117,5. A gente multiplica pela metade dos 12% aqui, que é 6%, porque é a área. Geralmente a fórmula da área é π vezes diâmetro ao quadrado, dividido por 4, né? Então, quando a gente vai fazer um cálculo de porcentagem assim, se a gente usar a metade da porcentagem, ele dá um cálculo muito aproximado. Então, para ficar mais fácil, para a gente não entrar no mérito de área aqui, pode multiplicar pela metade aqui. Então, o 117,5, que seria o original deste carburador PIC-S, que é o que saiu de fábrica desde do final de 76, então ele foi montado, ele aguenta os 30% de álcool. Por quê? Porque a fábrica montou ele rico, mas porém, para a gasolina da época ele era rico, para a gasolina nossa agora com os 30% ele vai trabalhar no limite. Não é confiável, né? Então a gente teria que, pela teoria, para fazer o negócio certo, nós temos que corrigir. Então aqui, ó, 1,75, 1,17,5, que é o 117,5 do principal, mais 6%, vezes 1,06, daria 1,24. Então ele vai estar nessa faixa de 122,5 a 125. Então eu vou testar os dois. Então primeiro eu vou começar com 122,5 no principal, que ele está aqui. Eu tenho um aqui, olha lá, 122,5, original, Brosol. Essa é a vantagem de ter 50 anos. Por quê? Porque eu comprava essas coisas aqui, isso daqui deve ter mais de 30 anos, esse Giclée. Eu comprava isso aqui quando isso aqui não valia nada, quando existia. Que existia diversos Fuscas rodando, Brasílias, Variantes, e ninguém dava bola para isso. Não existia esse modismo, né, de carro antigo, de Fusca. O mito Volkswagen AR não tinha, era um carro de uso. Então eu comprava isso daqui, preço de banana. Eu pagava na época, eu me lembro, na época eu acho que cheguei a pagar 50 centavos cada Giclée principal, para você ter uma ideia. Então eu tenho vários, né?
e lenta, injetor, por isso que eu tenho muito. Não é porque eu trabalho com isso, eu não trabalho com isso. Isso aqui é um hobby que eu faço para mim, né? Mas eu tenho vários, porque eu fui comprando ao longo dos anos, né? E então, os 47,5 eu não tenho. Então, se a gente fosse corrigir o 47,5, ele ia para 50. Eu já estou usando o 50, então ele vai ficar lá. E o injetor, o original é 45, eu estou usando o 40. E se a gente fizer a conta aqui, ele vai para 48, 50. Então, vou colocar o 50, o injetor 50 original aqui também. Que esse aqui também faz anos que tem, a furinho de 50 aqui, não foca, enfim. Eu vou montar isso daqui. Então ele vai ficar com, já até marquei aqui, vai ficar com o principal 122,5, ar 120, lenta e injetor 50. E o econostato eu vou voltar a esfera de 50 para voltar a ser original, porque ele usava a esfera de 50 originalmente, né? E no próximo abastecimento, é óbvio, né? Vai ser depois de agosto, ele vai entrar os 30%. Aí que vai ficar legal, porque eu vou testar isso daqui com 30% e depois eu vou mudar para isso daqui. Que a conta dá muito pouco, né? De 27,5 aqui a gente corrigiria 12%, para 30% a gente corrigiria 13,6, né? Então arredondando aqui 14, né? Eu já calculei em cima de 14 aqui. Regularia 14, então ele subiria 2% ali, esses 2,5 aí a mais de álcool, né? Então o principal daí vai para 125, a lenta vai para 52,5, né? Entre 50 e 52,5, porque dá 51 aqui, né? Então, nessa faixa, e o injetor também permanece 50. Então, aqui disso para isso, se você já estiver usando o Giclée 122,5 aqui, eu tenho certeza que ele vai acertar isso aqui. Mas isso aqui seria o correto para a gente fazer o Pique S, como ele saiu de fábrica, rodar com o novo combustível. Por quê? Com o combustível de hoje. Por quê? Porque ele saía nisso aqui numa época que a gasolina ela tinha 5% de álcool, podendo ser adulterada, como existia, sempre existiu adulteração. Mas a fábrica, eu acredito que ela trabalhava em cima de 10% pelos Giclées aqui, porque um carburador desse aqui, se ele tivesse andando com uma gasolina americana, na época, que hoje os Estados Unidos também tem já 10% de álcool lá, é uma briga lá, o americano ele não admite isso daí, ele não quer, mas o governo impõe ele a usar alguns estados lá, tipo Califórnia, de 10 a 15% de álcool já querendo ir para 20%, né? E Europa ainda usa 5%. E o povo lá fora não admite isso daí, eles pensam no bolso deles, né? Eles não pensam em meio ambiente, né? E aí é uma coisa complicada, né? Não vamos entrar nesse mérito aí, o nosso canal não é para isso. Então eles faziam isso aqui para 5%, então a gente vai ter que corrigir. Então agora vai virar uma série de vídeos aqui, porque assim, eu vou testar esse, depois eu vou testar o Pique S do jeito que ele saiu no Fusca 83 em diante, que é aquela versão que é o Pique 2, eu não tenho aquele carburador Pique 2, mas ele é semelhante em Venturi, em relações de mistura, ele é bem semelhante com o Pique S. Ele muda algumas coisinhas lá, mas a gente consegue adaptar. E eu vou testar também a carburação do Gol a ar nesse aqui do 1300, que o Gol a ar 1300 ele já foi um carro projetado para usar. Marque bem o que eu vou falar. O Gol a ar 1300, que ele começou a ser fabricado em 80, ele já foi projetado para usar 20% de álcool. No entanto, ele usa um Giclée principal aqui de 130 num carburador de Venturi de 122,5. De 22,5, um carburador de 22,5 de Venturi, que usa o 117 no 1300 do Fusca, no Gol a ar usa um 130. Então ele já foi projetado para isso, né? E usa um ar 130. A gente vai na frente lá, a gente vai conversar sobre isso. Então, a princípio é isso. Eu vou tirar aqui, eu gosto de tirar o carburador fora para não fazer lambança. Então eu vou soltar aqui, vou trocar o principal
e a gente vai fazer esse teste agora. Eu vou acabar de desmontar aqui, tirar tudo aqui. Isso aqui acho que até sai na mão aqui, não vai sair. Vou colocar a volta a esfera aqui dentro e a gente vai voltar a conversar sobre isso daí já já. Então aqui para mostrar para vocês, ó, ele estava com 117,5 original e vai sair um Solex aqui, né? Original do carburador, vai entrar um 122 da Brosol aí. Vou colocar a esfera do Econostat. Originalmente a esfera do Econostat ela vai aqui dentro, ó. Aqui tá sem esfera, ela vai nesse furinho aqui e vai usar um bujãozinho assim. Tomem cuidado, você compra um bujão, ele não tá furado, ele tem que estar passante assim, ó, e tem um rasguinho aqui para a esfera chegar, encostar e continuar passando. Então aqui a gente tem vários tamanhos de esfera. A gente tem uma esfera mais grandona aqui, uma média, uma um pouquinho menor e a menorzinha. A original é essa aqui, ó, a pequenininha, essa aqui a segunda. Aqui acontece assim: quanto maior for a esfera, quanto mais pesada for a esfera, mais tarde vai entrar o Econostat, né? Então, se você estiver usando sem esfera, ele entra cedo. Se você estiver usando a esfera, ele vai demorar um pouco, e conforme o tamanho da esfera, ele vai demorar mais. Então, originalmente, essa segunda aqui. E por quê? Porque o Econostat ele funciona aqui, né? Ele está aqui no topo. Esse aqui. Ele está aqui no topo. Então, ele vai pegar... o carro começou a andar, marcha lenta, o vácuo está lá na borboleta, passou de uma certa abertura da borboleta, o vácuo começa, isenta lá, quando acaba o vácuo lá embaixo, não tem mais vácuo lá, o vácuo começa a sair aqui, começa a puxar por aqui, é o principal que está em jogo, né? Porque o principal ele sobe, ele vem de lá e sobe por aqui, recebe o ar daqui e vai sair aqui. E conforme começa a aumentar muito a passagem de ar aqui, começa a aumentar muito a depressão, né? O vácuo nessa região aqui, mais ar vai entrar para cá, mais vai empobrecer a mistura e por fim vai começar a puxar combustível do Econostat aqui, justamente por quê? Porque o pitot vai fazer uma certa pressão aqui. Isso aqui não é um pitot original, eu vou usar ele, mas eu deveria usar o original do Pique S, que ele é para baixo, mas eu vou usar esse pitot. Depois a gente vai fazer um teste, depois que eu testar com tudo isso daqui, a gente vai testar o pitot aqui também. Depois que eu testar com os 30, depois que eu testar com esse giclê aqui com os 27,5 e chegar aos 30 e testar com o 30, a gente troca o pitot e vê se vai dar alguma diferença. Que é só bater o pitot aqui e voltar aquele pequenininho, né? Que aquele pitot ele exerce menos pressão na cuba aqui do que esse daqui. Esse aqui ele faz a aeração melhor, né? Da cuba aqui. Então ele ajuda um pouco o Econostat, que entra por esse furinho aqui, ó. Vamos ver se você consegue filmar o furinho. Ele tá lá embaixo, ó. Aquele furinho ali, ó. Ele entra por aquele furinho na parede e vem sair aqui. Então ele puxa aqui. Então a esferinha é essa segunda aqui. Eu vou pegar um ímã aqui para tirar essa esfera daqui, porque senão é mais fácil. Eu perco ela aqui e nunca mais acho. Pois bem, peguei meu ímã aqui para pegar as esferas, e a esfera é essa ali, isso, perto da minha mão, que eu sou um cara pequeno. É muito pequenininha essa esferinha, né? Olha ela perto da boia, é muito pequenininha, facinho de perder. Então ela vai lá no canalzinho aqui, ó. Olha lá, ela fica lá alojadinha ali dentro. Então o combustível ela vai fazer um certo esforço para o combustível passar por aquele furo que ela está tampando ali. Ela serve como uma vedação ali, né? Então vou colocar de volta isso daqui, vou tirar aqui de volta, não precisa apertar muito, né? Não tem perigo. Aqui eu vou tirar o 117,5 por 122,5. Então vou dar uma paradinha aqui. O injetor já coloquei o 50, né? É um 50 aqui. Ele já tá mirando ali. Eu não deixo na fresta, mas também não deixo no meio da borboleta. Geralmente injetores pequenos
50, 55, 40, 45, é melhor deixar ali na borda ali. Quando você dá um toquezinho, ele bate entre a borda e a fresta, mais ou menos aqui. Vou dar um toquezinho aqui, vocês vão ver lá, onde ele vai bater lá, ó, ó lá. Ele bate ali mais ou menos na borda da borboleta. Eu não gosto de deixar bem na fresta porque afoga. E giclê muito grande, 70, 75, 80, eu geralmente deixo apontando aqui no meio dessa borboleta aqui para falhar. Até tem um vídeo que na época foi polêmico, muita gente me xingou na época, lá que eu estava errado, e que eu mostrei apontando o giclê aqui em cima do difusor. Em muitos casos na dupla carburação resolve se apontar o giclê em cima do difusor aqui, ó. Ele para de dar falha, ele para de afogar, porque ele falha por afogar, né? Então vou montar ali, a gente já vai voltar a conversar. Então aqui eu já montei o giclê 122,5, já coloquei combustível. Geralmente eu gosto de esperar um pouco para ver se ele vai vazar por aqui, porque eu não coloco silicone, eu não coloco nada aqui, né? Então eu deixo ele um pouco fora da bancada para ver se ele vai pingar aqui. Mas dificilmente acontece isso, né? Já coloco também aqui, ó, esse pedacinho de fio aqui, porque se caso soltar o injetor, ele vai ficar preso por esse pedacinho de fio aqui na tampa, né? Então, mesmo que ele solte dali, a tampa vai estar prendendo aqui em cima, ele não cai lá no motor. No meu motor já caiu um injetor desse. Por sorte, acho que ele deve ter se desfeito lá vou colocar a boia aqui. Ele deve ter se desfeito na câmara de combustão, porque ele é um material mole, né? Ele é um metal mole, então ele vai, né, se desfazer lá dentro lá, mas às vezes pode ser que ele não se desfaça, né? Aí se ele cair lá no meio dos cilindros, ele trava o motor, como eu já conheci carro que travou o motor por falta do giclê. Na hora de montar aqui também, ó, deixa a boia solta, vê se ela está solta, e a junta é uma prática que vocês devem fazer todas as vezes que troca a junta. Esse corte aqui, por quê? Porque aquela uma que só tem o furo aqui, quando a boia sobe, ela pega na junta e não deixa fechar a agulha. Aí fica vazando combustível por aqui pela bengala, e a pessoa não sabe o que é, né? Tem vários motivos de vazar combustível aqui. Uma delas é pressão de bomba, tem um monte de diversas coisas. Às vezes você mexe em tudo e continua vazando, você troca o carburador e para, você não acha o defeito. Isso acontece também, mas a maioria das vezes é relacionado a boia, válvula, estilete, né? Então a gente faz isso daí. Então aqui está finalizado, né? Vamos testar então essa nova, esses novos giclês e vamos ver o que vai dar no próximo consumo aí, né? Espero que tenham gostado e até o próximo aí.